Olá, eu sou a América Mello e este é o Mundial Telenotícias Brasil com as principais informações do mundo para você em português. Fique ligado. Empresas britânicas enfrentam incertezas a menos de um mês para o fim do acordo comercial entre o Reino Unido e a União Europeia. A partir de janeiro, as relações comerciais devem mudar bastante se não houver um acordo imediato. Há meses, o acordo do Brexit enfrenta divergências em áreas como pesca, governança e mediação de disputas comerciais. Enquanto o impasse persiste, o governo britânico tenta orientar os empresários sobre uma possível realidade sem acordo com o bloco europeu. Um centro de monitoramento deve ser criado para ajudar no futuro tráfego de mercadorias. Novos procedimentos fiscais e aduaneiros devem ser adotados. Os empresários se mostram preocupados porque não há clareza sobre o cenário de importações e exportações a partir de janeiro. O maior temor é que o fracasso nas negociações do Brexit tenha impacto inestimado nas cadeias de abastecimento e provoque prejuízos nos mercados financeiros, justamente no momento em que a economia global sofre os graves efeitos da pandemia de coronavírus. O governo alemão acredita na possibilidade de um acordo comercial entre a Europa e o Reino Unido. O prazo para as negociações está perto do fim. A chanceler alemã, Angela Merkel, disse nesta quarta-feira que ainda há tempo para o acordo comercial depois da decisão britânica de abandonar a zona do euro a partir de janeiro. Algumas questões importantes provocam impasse. Os negociadores não conseguem chegar a um consenso sobre a pesca em águas britânicas, a mediação de conflitos e a igualdade de condições para concorrências comerciais. Merkel diz que o bloco europeu está pronto para viver sem um acordo, porque defende a integridade do mercado comum aos 27 países membros. Ela reforça que deve haver igualdade de condições, não só para o momento, mas também para o futuro das relações entre os dois blocos. O presidente da Turquia disse que a capital Ankara não está preocupada com as sanções da União Europeia impostas à Turquia. Recep Tayyip Erdogan acrescentou que o bloco nunca agiu honestamente ou sequer cumpriu as promessas feitas ao país. No início da semana, os ministros das Relações Exteriores da União Europeia disseram que a Turquia não ajudou a encerrar a disputa com os membros da Grécia e Chipre sobre os recursos potenciais de gás no Mediterrâneo Oriental e que Ankara havia deixado a decisão sobre qualquer sanção nas mãos dos líderes europeus. A Turquia, membro da OTAN e candidata à União Europeia, está em desacordo com a Grécia e Chipre quanto à extensão de plataformas continentais no Mediterrâneo Oriental. As tensões aumentaram em agosto, quando a Turquia enviou um navio de pesquisa, Uruk Reis, para águas reivindicadas pela Grécia. Falando a repórteres em Ankara, antes de uma visita a Baku, Erdogan disse que líderes honestos dentro do bloco eram contra as sanções à Turquia e acusou a União Europeia de ser desonesta devido à posição em mais de 50 anos de negociações de adesão com Ankara. Nos Estados Unidos, 2 pessoas ficaram feridas depois de uma explosão numa fábrica de produtos químicos. Veja as imagens do incêndio feitas por um drone. A fábrica fica na cidade de Bell, no estado da Virgínia. Logo depois da explosão, as chamas tomaram conta do local. As labaredas foram contidas em algumas horas pelos bombeiros. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. Durante os trabalhos de combate ao fogo, uma área de segurança foi delimitada. Cerca de 2.000 pessoas tiveram que permanecer em casa até segunda ordem. A empresa responsável não soube apontar as causas do acidente, seguida do incêndio. O primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed pediu paz e segurança na África Oriental. O pedido foi feito enquanto ele visitava um posto fronteiriço recém-inaugurado na cidade queniana de Moyale,
acompanhado do presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta. No que parece ser a primeira aparição estrangeira de Abiy desde que a guerra estourou em Tigray, ele pediu aos vizinhos da Etiópia que livrassem a região das milícias e mantivessem a paz a fim de promover a agenda de desenvolvimento na região. Os combates entre o Exército Federal de Abiy e as forças leais ao antigo partido no poder, a Frente de Libertação do Povo de Tigray, começaram no dia 4 de novembro. Milhares de pessoas morreram, enquanto mais de 46 mil refugiados cruzavam para o vizinho Sudão, quando a ajuda humanitária e as comunicações foram cortadas em Tigray. Os dois líderes também visitaram a ilha costeira de Lamu, onde irão inspecionar a construção em curso do novo porto de Lamu. Just like the infrastructure, we should work on... Vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com outras informações para você. Até lá! O jornalismo tem uma cara nova e você, um novo lugar para acompanhá-lo. A melhor maneira de ver o mundo mais perto. Mundial Telenotícias Brasil. A Câmara dos Deputados da Itália deu luz verde ao primeiro-ministro Giuseppe Conte para aprovar uma reforma do Fundo de Resgate da Zona do Euro. Conhecido como um mecanismo europeu de estabilidade, a reforma do fundo tem sido amplamente contestada. Na semana passada, cerca de 60 integrantes do partido co-governante, denominado 5 Estrelas, que sempre se opôs à reforma, ameaçaram votar contra o governo nas votações em ambas as casas do parlamento. No entanto, as negociações da coalizão produziram uma resolução com a qual a maioria dos deputados 5 Estrelas concordou com as reformas, autorizando Conte a aprovar as mudanças do fundo. Ao final de um acalorado debate, a Câmara aprovou a resolução por 314 votos a 239. É sicuramente um segno de vitalidade e de riqueza. As ações asiáticas tiveram alta recorde nesta quarta-feira. O impulso veio com as notícias das vacinas da Covid-19 e os esforços em andamento para lançar mais estímulos fiscais. No Japão, o benchmark Nikkei 225 abriu em alta de 0,22%. As ações de Hong Kong se recuperaram de 2 dias de perdas, já que as esperanças de um acordo de estímulo diminuíram as preocupações sobre um aumento nos casos de coronavírus. O índice de referência Hang Seng subiu 0,78%. As notícias sobre as vacinas contra a Covid-19 têm ajudado a levantar o ânimo dos investidores. Outra razão para a alta é a expectativa de estímulos para compensar o impacto econômico da pandemia que estão sendo discutidos no Congresso dos Estados Unidos. Quase 1.000 cientistas e pesquisadores de todo o mundo se reuniram em Pequim para a Conferência Mundial de Alfabetização em Ciências. O evento, que terminou na terça-feira, tentou aumentar a cooperação internacional no combate à crise pandêmica global que está em curso. A conferência realizou 5 seminários com diferentes temas e um fórum com diversos vencedores do Prêmio Nobel entre os palestrantes. Neste seminário, com o tema Um Mundo Saudável, um Futuro Melhor, o conservacionista britânico Terry Tonchenko fez uma apresentação que destacou as tecnologias que ajudam a melhorar a biodiversidade e a proteção ecológica. Um jovem egípcio abandonou a profissão para enriquecer com a exploração de escorpiões. Ele comercializa o veneno para diversos países. Mohamed Hamdi, de 25 anos, se dedicava há alguns anos ao estudo da arqueologia. Ele decidiu largar tudo para percorrer os desertos do país atrás de escorpiões. Juntou mais de 80 mil deles em várias fazendas, onde o veneno é extraído por meio de choques elétricos para fins medicinais. Com apenas 1 grama de veneno, é possível produzir de 20 a 50 mil doses de antídoto.
Por isso, as frações são vendidas por até US$ 10.000 no mercado internacional. Atualmente, a empresa do jovem egípcio exporta o produto para os Estados Unidos e para vários países da Europa. Nesses destinos, além do antídoto contra a picada do escorpião, o veneno é utilizado para fabricar remédios contra a hipertensão. O sistema de saúde da Universidade de Wisconsin-Madison começou recentemente a treinar os funcionários sobre como misturar corretamente a vacina da Covid-19, além de receber as orientações sobre como devem aplicá-la nos pacientes. Apesar de ainda não ter um cronograma definido, o escritório de comunicações da UW Health já espera receber a vacina em breve e administrá-la aos primeiros funcionários. O treinamento vai acontecer enquanto o coronavírus assombra os Estados Unidos. O país norte-americano perdeu 15.000 pessoas só na semana passada. Foram 7 dias mais duros desde abril. Na Rússia, mais de 500 pessoas morreram por causa da Covid-19 nas últimas horas. O país já iniciou a vacinação em massa contra a doença. A imunização começou por idosos, profissionais de saúde e militares, mas agora já atinge grupos de trabalhadores mais expostos ao vírus, como é o caso dos professores. O governo russo recomenda que as pessoas já vacinadas evitem o uso de álcool e de certos tipos de medicamentos por 42 dias. Essas pessoas também devem fugir das aglomerações no período até a aplicação da segunda dose, no espaço de 21 dias. Nas últimas horas, a Rússia registrou mais de 26.000 novos casos da Covid-19. 559 pessoas morreram. O país tem cerca de 2.500.000 infectados desde o início da pandemia. Os parisienses não estão muito animados com a possível flexibilização das restrições. Os números de infecção da Covid-19 não diminuíram como se esperava. De acordo com o porta-voz do governo francês, Gabriel Attal, as restrições são necessárias para combater um vírus que está resistindo. Por isso, há uma possibilidade de que as restrições não sejam flexibilizadas. A França estabeleceu o segundo bloqueio nacional este ano, em 30 de outubro, mas aliviou ligeiramente as restrições ao permitir a reabertura de lojas antes consideradas não essenciais em 28 de novembro, a tempo para as compras de Natal. Cinemas, museus e teatros iriam reabrir em 15 de dezembro como parte da segunda fase de flexibilização das medidas, segundo o presidente Emmanuel Macron. Mas tudo isso pode ser adiado se for considerado necessário pelas autoridades francesas, ameaçando as festas de Natal e as tradicionais reuniões familiares. Et puis, jour de l'an, en général, ce sont des jeunes, donc les jeunes peuvent quand même... A chanceler alemã Angela Merkel defende um bloqueio mais completo na Alemanha, que incluiria o fechamento de lojas após o Natal. Falando ao parlamento, ela afirmou que as vacinas por si só não alterariam significativamente o curso da pandemia. A maior economia da Europa está em bloqueio parcial há 6 semanas, com bares e restaurantes fechados, mas lojas e escolas estão abertas. Isso interrompeu o crescimento exponencial do coronavírus, mas os níveis de infecção permanecem elevados. Falando no parlamento, Merkel, emocionada, diz que os líderes regionais devem seguir a orientação científica que pede às pessoas que reduzam ainda mais o contato social. No sistema federal alemão, o poder de impor restrições está nos governos regionais. Merkel há muito pressiona por medidas de bloqueio mais severas, às quais alguns líderes estaduais, especialmente aqueles em regiões menos afetadas, têm resistido. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, repudiou o episódio que aconteceu durante o jogo da Liga dos Campeões na terça-feira. Para ele, a partida entre o Paris Saint-Germain e o Istambul Başakşehir
foi uma nova expressão do racismo francês. A disputa em Paris foi interrompida depois que o clube turco acusou um árbitro romeno de racismo. O incidente foi desencadeado quando o assistente técnico do Başakşehir, Pierre Webo, recebeu um cartão vermelho por protestar contra uma decisão da arbitragem. Foi quando o time turco alegou que o quarto oficial, Sebastian Kolecko, usou um termo racista contra o camaronês. O órgão dirigente do futebol europeu diz que vai conduzir uma investigação completa sobre o caso. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos na sequência com outras informações para você. Até lá! Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar, em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. Um cinegrafista da agência Reuters foi agredido e jogado ao chão por um policial em Paris. Ele filmava um protesto no centro da cidade quando acabou surpreendido. O vídeo do incidente foi gravado pelo cinegrafista Clotaire Hachi. Ele mostra um pequeno grupo de manifestantes parados e gritando com os policiais no centro de Paris. A polícia correu em direção aos manifestantes e um policial com cacetete e escudo avançou na direção do cinegrafista. No choque, Clotaire Hachi foi jogado ao chão e acabou ferido. O equipamento permaneceu ligado e filmou tudo. Hachi sofreu uma lesão no ombro e no braço direito e o médico o dispensou do trabalho por uma semana. Um porta-voz da agência Reuters disse que a empresa se opõe fortemente ao ataque policial contra um jornalista em exercício da profissão e que irá recorrer às autoridades para que providências sejam tomadas. Dois poços de petróleo foram bombardeados em um pequeno campo petrolífero no Iraque nesta quarta-feira. De acordo com as autoridades do país, a produção não foi afetada pelo ataque. Não ficou claro quem foi o responsável pelos bombardeios no campo petrolífero de Kabax, a 20 quilômetros da cidade de Kirkuk. De acordo com duas fontes da estatal North Oil Company, que preferiram não ser identificadas, as equipes técnicas conseguiram isolar os dois poços de petróleo em chamas e não houve impacto na produção. As autoridades do setor petrolífero do país disseram que o campo de Kabas produz cerca de 25 mil barris por dia. O primeiro policial assumidamente gay da Indonésia a processar o Estado por demissão injusta devido à orientação sexual voltou aos tribunais nesta semana. Ele pretende ser reintegrado ao quadro. Tri Teguh Pugianto foi desligado da polícia em 2018 depois de ter sido preso com o parceiro no Dia dos Namorados. O caso foi inicialmente rejeitado pela Justiça no ano passado, depois que um juiz determinou que Teguh teria que esperar a conclusão do processo interno da polícia. Agora, após a conclusão interna, Teguh decidiu dar andamento ao processo judicial para ser reintegrado à força policial. O país vem endurecendo contra a comunidade LGBTQ+, à medida que alguns políticos indonésios tentam trazer o islamismo para a política. No Egito, ativistas lutam para frear a violência contra as mulheres. As agressões são comuns no país conservador de maioria muçulmana. A estudante Neidin Asraf, de 22 anos, é uma ativista de destaque no Egito. Ela criou um blog na internet para denunciar casos de violência contra as mulheres. Um dos relatos feitos pela estudante causou tanta repercussão que o agressor de família rica foi preso e está sendo julgado. Mas o trabalho de Neidin também provocou reações e ela teve que suspender temporariamente as publicações por causa das ameaças de morte.
Hoje, ela trabalha em programas de educação voltados para questões de gênero. A estudante é uma das representantes do movimento internacional Me Too, que combate o assédio e a violência sexual. Recentemente, ela foi reconhecida como uma das 100 mulheres mais influentes do planeta, na busca por avanços sociais, científicos e ambientais. Uma delicada operação de resgate salvou a vida de um grupo raro de girafas no Quênia. Elas estavam ilhadas depois de uma enchente. As girafas Rothschild são consideradas as mais altas da espécie. Um adulto macho pode chegar a 6 metros de altura. Elas estão seriamente ameaçadas de extinção e apenas 800 vivem hoje no Quênia. Durante as últimas chuvas, o nível do rio Boringo subiu e deixou algumas delas ilhadas. Ambientalistas e guardas florestais iniciaram uma complicada operação de resgate. Foi difícil o trabalho de captura por causa da reação dos imensos animais. A primeira girafa foi colocada numa barca e terá o destino de todas as outras, um santuário do tamanho de 45 campos de futebol, onde elas estarão livres de predadores e de caçadores. O sucesso da operação foi muito comemorado pelos guardas florestais. Na Nova Zelândia, um evento marcou nesta quarta-feira um ano de erupção vulcânica em White Island, que matou 22 pessoas. A primeira-ministra, Jacinda Ardern, descreveu o evento como devastador para o país. A erupção na ilha White Island, também conhecida pelo nome maori Wakaari, deixou sobreviventes com ferimentos graves. A primeira-ministra enviou uma mensagem de condolências às pessoas que sobreviveram e às famílias afetadas. Ela também agradeceu aos profissionais médicos que ajudaram nos primeiros socorros. Um minuto de silêncio foi feito em respeito às vítimas. Este foi um evento extraordinariamente desafiador e sei que afetou a todos pessoalmente e profundamente. Também quero agradecer aos profissionais de saúde de todo o país que trabalharam incansavelmente para fornecer suporte especializado aos feridos. Havia 47 pessoas na ilha quando o vulcão entrou em erupção, explodindo 2 vezes e lançando nuvens de cinzas a até 3.600 metros de altura. A maioria das pessoas era de turistas que estavam em um navio de cruzeiro viajando pela Nova Zelândia. A Estônia inaugurou um grande festival de luzes natalinas. Mais de 30 esculturas decoradas com milhões de lâmpadas. A decoração de Natal foi montada em Tallinn, a capital da Estônia. As esculturas variadas representam figuras bíblicas ao lado de uma imensa árvore de Natal, dragões vermelhos, ursos polares, pandas, aves exuberantes, bonecas russas e até o Taj Mahal. O Festival de Luzes está aberto ao público, que pode finalizar a visita com um bom bate-papo com o Papai Noel. Ficamos por aqui com esta edição do Mundial Telenotícias Brasil. Obrigada pela sua companhia. Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil.